E aí galera, tudo bem? Voltamos aqui para mais um Hands-On Temos. Hoje a gente vai estar falando de um item muito especial e muito esperado já aí na temporada de First Tech Challenge, que várias equipes já estão adquirindo, que é o nosso kit de expansão para a temporada Power Play. Nele a gente traz uma série de produtos já pré-selecionados e já baseado na nossa experiência dentro da First Tech Challenge, dentro de várias competições, que a gente entende, olhando para o jogo deste ano Power Play, vão ser úteis para as equipes brasileiras. Então a gente já tenta fazer uma curadoria prévia, claro, permitindo que vocês possam ter toda a parte de criatividade, construção ali dentro, mas facilitando o processo de curadoria, porque a gente sabe que a gente tem muitos produtos dentro da First Tech Challenge, muitos produtos diferentes, então a gente faz o máximo possível para que as equipes possam ter a maior quantidade de performance em uma compra só. Então, com esse kit, pessoal, a gente traz uma série de equipamentos, a gente vai falar sobre alguns deles aqui para trazer para vocês algumas informações aí, até para equipes que adquiriram, como utilizar esse processo. Então, uma das primeiras coisas e uma das mais legais que é novidade nesse ano é que o kit ele vem com um kit linear de Viper Slide de 4 estágios da GoBuilder. Tá? Então aqui eu tenho um pedaço dele, ele na verdade é um conjunto bem grande, bem pesado e grande, que vem 4 desses caras aqui. Isso aqui é o Viper Slide, parece uma gaveta de armário daquelas, mas na verdade ela é feita para FTC com o intuito de que a gente possa executar ações lineares, né, com boa precisão e boa velocidade e ao mesmo tempo sendo bastante robusto. Então não tem nenhuma folga nesse cara aqui. O kit vem com 4 desses, então um é colocado na ponta do outro e a gente constrói o kit inteiro com os motores o engrenamento e a parte de mecânica da GoBuilder, que é excelente, que traz uma performance legal para as equipes. E o kit vem prontinho, já vem com todos os materiais necessários para a gente fazer um elevador de 4 estágios, que no Power Play vai chegar até a junção mais alta lá do nosso desafio, certo? Mas vocês também podem usar ele em 2 estágios, ou em tamanhos menores, ou dividir ele, né? Então tem bastante processos que vocês podem utilizar utilizando esse kit que acompanha o nosso kit de expansão, certo? Então, o kit linear 4 estágios está disponível lá também para compra individual, mas ele acompanha o kit de expansão Power Play, certo? A próxima item que a gente colocou junto são vários itens de extrusão. Então, no próprio kit Power Play, vocês vão ver, tem 2 barras dessa aqui, de 1 metro, ou seja, essa extrusão de 15 milímetros aqui, que é a mais comum, utilizada pela Heavy, né, nos robôs da FTC, acompanha 2 barras dessa de 1 metro, então bem comprida, com o intuito de que as equipes possam cortar e trabalhar com o tamanho que elas precisam, né, já entendendo que uma equipe que que já usou o kit por uma temporada, já cortou, já trabalhou em cima daquelas extrusões, vai precisar de mais para a próxima temporada, né? Além disso, a gente já selecionou alguns servos que a gente entende que esse ano serão mais úteis dentro do Power Play. E dessa vez a gente está encaminhando junto os servos Torque da GoBuilder. Então esse cara aqui, ele tem o mesmo encapsulamento, a mesma cara do servo da Heavy também, só que ele tem um engrenamento diferente. Além de engrenagens de aço ali dentro, ele tem um engrenamento para torque. Então ele é tão forte quanto alguns dos motores que a gente tem, motores mais pesados que a gente tem na FTC. Então esse cara aqui ele consegue facilmente, por exemplo, dirigir a nossa guia linear aqui, nosso linear slide do Viper Slide. Ele tem torque para isso, assim como ele tem torque para movimentar um braço, para movimentar, principalmente esse cara aqui foi pensado se a gente fosse criar uma garra que a gente precisa para, por exemplo, pegar o cone desse ano. Então este cara aqui é uma solução bem interessante para quando a gente precisa de bastante torque em um espaço pequeno, né? E sem precisar fazer muitas caixas de redução. Então, para fazer garras, para fazer até coletores, ele é super interessante. E assim como o servo da Heavy, ele também é programável para ser tanto contínuo quanto em movimentação padrão e acompanha junto o programador para ele, certo? Então são 2 caras desse ali que acompanham. E para utilizar ele propriamente, a gente tem junto vários desses acopladores que vão ajudar vocês a utilizar esses servos de forma mais fácil. Então, a gente tem esse aqui, que é o mais completo, na minha opinião, que a gente coloca na ponta do eixo. Aqui você consegue adicionar um parafuso e você consegue prender aqui engrenagem, coroa, até um braço ou alguma extrusão que vocês possam utilizar. Além desse cara aqui, a gente traz também esse outro aqui, que é o bracinho
que apenas um braço, né? Na verdade, o servo-arm, que também prende aqui e permite que vocês façam, por exemplo, uma alavanca ou algum outro processo com ele. Então, é super interessante, traz bastante opções aí para a equipe. Além disso, a gente acompanha junto com o kit uma série de engrenagens, né? Engrenagens de 30 e 60 dentes de plástico, que permitem uma redução específica ali para vocês dobrarem o torque ou dobrarem a velocidade de um mecanismo de vocês, pensando aí no mecanismo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Já engrenagens de metal também, então de 20 e 86 dentes, então essas engrenagens de metal elas são bastante úteis para quando vocês querem usar um mecanismo de bastante torque, então eu quero usar para levantar um braço, ou quero levantar, por exemplo, no jogo desse ano, eu quero montar um mecanismo grande que levante o cone até lá em cima, ou que faça uma redução maior ali, que tenha uma velocidade grande. Essas reduções de metal são úteis porque elas são mais resistentes que o normal, né? Além disso, a gente também está encaminhando coroas, então para trabalhar com reduções que nem essas daqui, onde essas coroas, em vez de plástico, coroas de metal, então também para casos onde a gente vai ter um torque maior, vai precisar levantar um mecanismo com maior peso, ou no caso ali levantar o coletor que pegou o cone que vocês estão usando ali para levantar no Power Play, e a gente consegue utilizar essas coroas para isso. Além disso, né, a gente está levando, como sempre, algumas dessas rodas de 2.25 polegadas da Endmark, né? Então as rodinhas compliant são largas, têm um tamanho legal e uma flexibilidade interessante aí para coletar o cone nesse ano, né? Então tanto para coletar o cone de lado ou de cima, ou até só usar elas sem girar, às vezes a gente só fechar elas contra o cone, o fato delas serem bem maleáveis já ajudam bastante, né? Então tem uma série de vídeos aí na internet da galera usando essas caras aqui para coletar o cone e fica aí uma dica também, né? Elas vêm tanto nessa cor vermelha quanto na verde, né? As duas são muito parecidas e vão estar acompanhando os kits. E com isso, além deles, né, a gente também encaminha vários motores. Os dois motores, duas ultraplanetárias estarão acompanhando o kit. Então a ultraplanetária, que já é aquele motor já bem estabelecido e bastante conhecido dentro da FTC, que a gente pode modificar as reduções para 3, 4, 5, 20, 10, 30, 60 para 1. Né? Então a gente consegue trabalhar nesses slots aqui e trabalhar com a redução que a gente precisa e assim ter mais flexibilidade na hora da produção dos nossos mecanismos, né? Mas uma das novidades legais para esse ano que eu tenho montado aqui até é que a gente está levando parte do equipamento da GoBuilder, são as barras roscadas de 4 mm e os acopladores, esses acopladores flexíveis com rolamentos. Então o que esse cara aqui ele permite que vocês façam? Que vocês montem sistemas que a gente chama de sistemas de barra paralela, ou sistemas de 4 barras, que é uma tradução mais livre ali do inglês, que permitem esse tipo de movimento que vocês estão vendo aqui. Então o que acontece? Eu tenho uma barra paralela aqui à minha garra, por exemplo, à minha torre, e eu consigo ter um coletor, por exemplo, que vai estar aqui do lado, está coletando lá meu cone, eu peguei meu cone, e quando eu for levantar esse cara aqui, notem que a barra, essa barra que a gente tem aqui, ela segue paralela com com a nossa torre. Então isso é muito interessante porque permite que a gente consiga manter um coletor fixo, né? E no caso desse ano, onde a gente tem que pegar o cone e levantar ele reto para cima, né? Porque não adianta pegar e levantar ele assim, por exemplo, né? Ele precisa ser colocado de cima para baixo lá na junção. É muito legal que a gente tenha essa habilidade aqui, né? Além de, claro, permitir que a gente faça com um mecanismo simples, a gente consiga levantar relativamente alto, né? Então, dentro das capacidades das limitações básicas ali do robô, a gente consegue chegar até lá no segundo andar de uma forma bem tranquila, usando só um estágio aqui desse cara. Mas vocês têm equipamento suficiente junto no nosso kit para montar um segundo estágio também. Então, vocês poderiam ter, o que é bem comum, a gente chama de... Foi bem comum na temporada de Skystone na FTC, as 4 barras virtuais duplas, né? Então, na verdade, eu tenho um jogo desse cara aqui e eu poderia ter mais um aqui em cima, que ao levantar esse aqui, levanta o segundo estágio também. Então, isso também permite que a gente faça movimentos mais altos ainda e várias outras coisas que permitem que a gente tenha mais flexibilidade na hora da construção, né? O legal desses conectores aqui que a gente tem, nessas barras roscadas e desse conector com rolamento, é que a gente pode fazer conexões, que nem a gente tem aqui, que não sejam paralelas ou não estejam completamente alinhadas. Então vocês podem ver que essa barra aqui, além dela estar torta nesse sentido, ela também está inclinada para frente. E esse conector se ajusta a ela
enquanto permitindo que haja um rolamento, haja um pouco atrito ali naquele acoplamento. Então é um pivô super flexível, né, que a gente consegue utilizar. Várias equipes esse ano estão utilizando isso aqui até para fazer a abertura e fechamento de garras, né? Então com um servo, se vocês olharem ali, até a produção da GoBuilder usa bastante isso. E com isso a gente traz bastante flexibilidade para vocês, tanto para a produção de levantar cone para cima e para baixo, de coletar, quanto para poder trabalhar tanto com Viper Slide, quanto trabalhar com esse tipo de equipamento aqui, que às vezes acaba sendo mais rápido até que o próprio Viper Slide, dependendo da situação. E fechando o nosso kit, a gente tem, claro, os C-Channels, o kit de extrusões em C da Ref, né? Então esses caras aqui, esses são alguns deles, né? Na verdade vai ter uma série, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 tamanhos diferentes que acompanham o kit, né? Todos eles permitem que vocês façam tem o padrão de furação da Heavy, que já facilita o acoplamento de motores, das próprias junções, das extrusões, das ultraplanetárias, dos motores da Heavy, do que vocês já estão acostumados a usar, além de ter também o slot lateral como uma extrusão, né? Nessa extrusão de 45mm que a gente também já conhece. Então isso dá mais flexibilidade, também mais equipamento para uma equipe que talvez já tenha usado essas extrusões na temporada passada, certo? Então, pessoal, isso é um hands-on rapidinho aí, contando um pouco de como é que é o nosso kit de expansão. Qualquer dúvidas, podem mandar aí nos comentários, podem chamar a gente no WhatsApp, pode chamar a gente lá no Instagram que a gente vai estar resolvendo, e a gente está sempre aí. Obrigadão e uma boa sorte aí nos torneios, galera!